Convido vocês a virem comigo me dizer qual fração a área da região triangular destacada S representa da área do triângulo de vértices ABC. Sugiro que você pause antes e tente fazer e só depois confira a proposta de solução. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Para resolvermos essa questão, a gente vai lembrar que quando nós temos um triângulo qualquer, de vértices A, B e C, e marca os pontos médios dos lados, né? Esse cara aqui tem o mesmo tamanho que esse segmento aqui tem o mesmo tamanho que esse. Uno cada ponto médio ao seu vértice oposto, isso é a mediana, né? Chamar de M, ó, outra mediana, chamar aqui de N, e uma terceira mediana, tudo bem? A de P. O ponto de encontro delas é o ponto G, ok? A gente já demonstrou, eu vou deixar a indicação de que todos esses triângulos têm a mesma área. Então a área de cada um deles é 1/6 da área do triângulo total. Tranquilos? Ele é o ponto de equilíbrio. Eu lembro que quando eu estava na quinta série, a tia mandava fazer um triângulo de papelão, marcar a mediana com a régua e colocava um durex aqui com um barbante. A gente segurava e a gente via que o triângulo ficava em equilíbrio em relação ao chão. Depois a gente mudava o barbante de lugar para qualquer lugar dentro do triângulo, a gente via que o triângulo ficava penso. Bem, saudosismo à parte, a gente viu também, né, que quando eu tenho um triângulo qualquer e passo uma mediana qualquer, não precisa ser mediana, pode ser qualquer seviana, né? O ponto é diferente. Se fosse igual, seria mediana aqui, ponto diferente, ó, M e N. Essa área aqui, ela é proporcional à sua própria base, assim como essa, né? Porque esses dois triângulos vão ter a mesma altura, ó. A altura em relação a essa base é a mesma. Triângulos que têm uma base e uma altura comum, quando eu fizer base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2, eu vou chegar na relação, S1 está para a sua própria base, assim como S2 está para a sua própria base. É outro fato que nós já demonstramos aqui. Bom, agora veja, quando eu pego o baricentro, ó, vou fazer um pouquinho maior para ficar melhor da gente explicar. Ó. Se eu pegar o baricentro aqui desse triângulo, vamos lá, marcar o baricentro, ó, tal, ponto médio. Vou pegar aqui o ponto médio e pegar esse aqui. Pronto. A gente sabe que aqui é o ponto G. Olha só, se eu escolher um desses pontos aqui, vamos escolher esse. Ó. Tudo bem? Vou chamar aqui de P e Q. O que eu percebo? Eu percebo o seguinte, que esse cara ó, é base média desse triângulo, não é verdade? PQ é base média do triângulo. Tudo bem? E a gente já demonstrou que a base média do triângulo, né, ela faz o quê? Ela é paralela ao terceiro lado, e mais do que isso, ela mede a metade do terceiro lado. Tudo bem? PQ mede a metade de AB, nesse caso aí. Ok? Já demonstramos isso. Bom, agora vamos pensar assim. Olha para esse triângulo aqui, ó. Esses dois triângulos, na verdade, ó. Percebeu que esses triângulos têm esse ângulo em comum? Percebeu que o teorema da base média me garante que esse cara é metade desse e também me garante que eles são paralelos. Né? Dois resultados do teorema da base média. Então, PQ é paralela a esse lado. Duas paralelas cortadas por uma transversal, alternos internos são iguais. Alternos internos são iguais. Outra transversal. Triângulos que têm os ângulos iguais são triângulos semelhantes. Então, o triângulo de vértices PQ, vou chamar esse ponto aqui de T, PQT, ele é semelhante ao triângulo de baixo, o ABT, tá? Tem ângulos iguais, são semelhantes. Cuidado, em ângulo não é critério de congruência. Um triângulo equilátero pequenininho, né? Tem todos os ângulos medindo 60 graus. Um triângulo equilátero grandão tem todos os ângulos medindo 60 graus, mas eles não são congruentes, eles são semelhantes. Tudo bem? Então atenção para isso. Se são semelhantes, tem uma proporção entre os lados homólogos, né? Significa o seguinte aqui, por exemplo, uma delas é aquela dali, ó. Esse cara que está de frente aqui, ó, PQ, né? Ele tem que ser homólogo a quem? A esse cara aqui, ó, AB. Né? Isso aí a gente até já sabe, né? Posso até colocar o AB. E a gente sabe que a razão de semelhança é quem aqui? É 1/2, né? Porque se você olhar aqui, ó, PQ é 1/2 de AB, né? Pelo teorema da base média. Então a razão de semelhança do menor para o maior é 1/2. Se fosse do maior para o menor seria 2. Não teria nenhum problema. Se eu tenho a razão de semelhança desses dois triângulos, eu posso pensar da seguinte maneira, olha só. Vê se você concorda comigo. O outro lado homólogo, né? Um deles seria, esses dois lados são homólogos. Se eu pegar o cara que está de frente aqui, ó, PT. Quem é o homólogo dele, né, no de baixo, que está de frente para um tracinho? É o BT. E a razão de semelhança é a mesma. Não muda, né? 1/2. Sacou? Isso está me dizendo o quê? Isso está me dizendo que BT é o dobro de PT. Ok? Ou seja, percebeu que eu peguei a mediana, BP, e o baricentro aqui, se eu tivesse feito a terceira mediana, ela seria quem? Ela dividiria quem? Ela dividiria a mediana, o baricentro dividiria a mediana na razão de 2/1. Ó. Se fizer para o outro lado aqui, ó. Outro lado homólogo. Se eu pego, por exemplo, quem está de frente para dois tracinhos aqui é o QT. Quem é o homólogo de baixo para dois tracinhos é o AT.
A razão de semelhança é 1 meio, como a gente já viu. De novo, né? Eu tenho aqui o quê? Que AT é o dobro de QT. Percebeu? Olha só. Olha só. Se você multiplica isso aqui cruzado, ó, o que você tem? Você tem que AB é o dobro de PQ. O que nós acabamos de provar? Como queríamos demonstrar. Acabamos de provar que quando eu traço as 3 medianas do triângulo, o ponto de encontro é o baricentro, e o baricentro divide cada mediana na razão de 2 para 1, quando eu pego do maior para o menor, ou de 1 para 2. Sacou? 2 para 1 ou 1 para 2. Esse cara aqui, ó, mede a metade desse, ou esse cara mede o dobro daquele, e assim por diante. Esse cara mede a metade desse grandão, esse grandão mede o dobro, e vice-versa, aqui também. Bonito isso, né? O baricentro divide o triângulo, as medianas do triângulo, na razão de 2 para 1, ou de 1 para 2, se você pega do menor para o maior. Tranquilos? Feito isso, nossa questão chegou ao fim. Né? Então veja que a gente vai acumulando resultados, né? Teorema da base média, o fato da área ser 1/6, e agora a razão de 1 para 2 para o baricentro. Nossa questão nos deu um triângulo, vou tentar fazer um pouquinho maior, para ficar melhor da gente explicar. Tá aqui. Um triângulo de vértices A, B, C, marcou os pontos médios, né? Na verdade não foram todos, acho que ele marcou 2, né? Fez, acho que uniu aqui, ó. Uniu esse cara, né? Uniu esse, ou foi esse? Acho que foi esse aqui. E aí, ele fez essa jogatina aqui. E aí ele tá querendo saber o quê? Que área esse triangulinho pequenininho achurado representa da área total. Chamar de MN, ou sei lá, P, Q, tanto faz. Né? Que fração isso aí representa? Ou que porcentagem representa? Bem, veja, a gente pode fazer o seguinte, tá bem fácil, né, de resolver pelo seguinte, observe. A gente sabe que PQ é base média, concorda? O Ni ponto médio do lado do triângulo grandão. Então, PQ é base média. PQ é base média. O que significa isso? Significa que a razão de proporção é de 2, né? É de... Esse cara é metade desse, né? Então é de 1 meio, tá? Se eu pegar do menor para o maior. Né? Ou seja, PQ mede a metade de AC. Ou seja, a razão de proporção é 1 meio. Então eu posso pensar também assim, ó. Chamar essa área aqui de S1, né? E aí o que eu tenho, ó? A gente demonstrou que esse cara aqui, né, é a mediana. Se eu traçasse a terceira, esse aqui era o baricentro. Então a gente demonstrou que isso aqui é na razão de 2 para 1, né? 2 para 1. Nem precisava, né, da base média. Mas veja, S1, se eu chamar isso aqui de X ou de K, vou chamar de K. Esse cara aqui vai ser quanto? 2K. Tudo bem? Esse cara é K, 2K. Porque nós acabamos de provar, né, que isso aqui é mediana. E aqui é baricentro, ó, ponto de encontro das medianas. Razão de 1 para 2 ou 2 para 1. Acabou, né? Porque se eu fizer S1 está para a sua própria base, lembra? Assim como. Por quê? Porque eles têm uma base comum, ó, que é isso aqui, ó. Então a altura dele saindo de P vai ser alguém perpendicular, vai ser a altura tanto desse quanto desse. Por isso que eu posso usar essa relação. E aqui eu tenho S está para cá. Se eu multiplico os dois lados por K, K não é zero, né? Uma constante de semelhança. Então aqui, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que o K vai cancelar, e se eu multiplicar, eu vou ter o quê? Que S1 é o dobro de S. Né? Só que S1, se você olhar, ó, é um daqueles 6 triângulos criados, lembra? Que ela cria aqui quando eu fizer a terceira, ó. 1, 2, 3, 4. São 6 triângulos e todos de mesma área. Ou seja, é 1/6 da área do triângulo S1. E aqui eu tenho 2S. Se eu multiplico tudo por 1 meio, 1/6 vezes 1 meio, eu tenho 1/12 da área do triângulo. E aqui vezes 1 meio vai me dar S. Que é a resposta final da questão. Ou seja, essa área achurada, ela representa 1/12 da área do triângulo todo. Já que ela é 1/6 desse triângulo, já que ela representa, esse triângulo representa 1/6 da área total. 1/6 da área total, e esse cara é metade, né? Metade de 1/6 é 1/12. Simples assim.